Vejam só para fazer um esclarecimento preliminar, né, e sem querer transformar isso aqui numa aula. Tem uma vida dedicada ao estudo de métodos consensuais, e eu digo isso a título de contexto do que eu vou dizer aqui. Veja bem, a grande maioria das tratativas e das negociações que ocorrem na Justiça do Trabalho, elas se dão seguindo uma dinâmica que tecnicamente nós chamamos de negociação de barganha. E basicamente que tem como característica uma negociação em torno de valores, sem necessariamente se discutir o que está por trás desses valores, envolvendo, né, uma lógica de busca de concessões de lado a lado, muitas vezes, né, com um jogo de pressão que conta, inclusive, muitas vezes com a participação do magistrado, no sentido de tentar fazer com que o reclamante reduza o valor que busca receber e o reclamado aumente o valor que se dispõe a pagar, né? Eu, particularmente, vejo vários problemas nessa dinâmica, não gosto, mas, né, é o que faz parte da nossa cultura. E nós temos uma outra possibilidade, um outro modelo, que é o com o qual eu me sinto mais confortável, que tecnicamente nós chamamos de negociação baseada em critério, que não se coloca valores na mesa, não se discute valores, mas se discute parâmetros e critérios objetivos que, obviamente, vão levar, em termos de resultado, a valores, mas a discussão ela passa a se dar em torno desses critérios, né? Assim, eu sempre dou como exemplo, né, uma situação que eu vivenciei aqui não faz muito tempo, era um caso de um motorista carreteiro, que é muito comum, temos aqui na nossa jurisdição, no qual a transportadora não tinha o registro de horário, e havia alegação na petição inicial de horas extras e pagamento por fora, comissões, pedindo o reconhecimento desse pagamento por fora e os desdobramentos. O ônus da prova do pagamento por fora seria do reclamante. O ônus da prova da ausência de horas extras seria da transportadora, porque não tinha registro de horário, como deveria ter, e que, diga-se de passagem, é uma prova muito difícil de se fazer, né? Eu virei para os dois advogados, eles, né, primeiro tiveram uma tratativa em torno de valores, e aí depois eu virei e falei assim: o que vocês acham da gente considerar que ninguém vai provar nada? O reclamante não vai provar o por fora e a reclamada não vai provar a ausência de horas extras. E com base nisso a gente construir um acordo, né? E aí, inclusive, a advogada na ocasião disse: mas quanto dá isso? Eu disse: olha, doutora, eu ainda brinquei com ela, né, dizendo: olha, em aula eu chamo isso de pergunta cretina. Mas o fato é o seguinte: eu disse: olha, quanto vai dar, numa primeira análise, tecnicamente falando, não importa. O que importa é o seguinte: esse critério faz sentido para a senhora? Que no fundo é um critério que leva em conta a distribuição do ônus da prova, naquela ocasião. E aí avançamos a partir disso, né? Então, eu estou fazendo esclarecimento só porque o Marcos já me informou que foi apresentada uma proposta por parte do banco em valores e uma contraproposta por parte do reclamante, também em valores. Então enfim, a minha ideia é, primeiro, né, o que está por trás de cada uma dessas propostas e se a partir disso é possível a gente tentar trabalhar em cima de um critério. Existem várias questões aqui que estão sendo discutidas, né? Quer dizer, nós temos aqui a questão do 224, no caso do 224 ainda temos o debate lá da compensação, se é possível, se não é. Então, né, existem outras questões, a questão da declaração salarial. Então, a minha ideia é a gente tentar raciocinar em cima disso, né? E se for o caso, a gente construir aí um critério. Fiquem à vontade, mas assim, na nossa dinâmica, eu imagino que quem falou primeiro foi a doutora Aline, né? E o doutor Paulo está numa contraproposta. Então, eu indagaria, doutora Aline, como é que a senhora chegou nessa proposta? Eu achei bem interessante essa forma de pensar, que facilita bastante no que realmente está sendo pago, que você tem proposto. A princípio, seria o valor de 60, acho que 60 mil, 80 mil, coisa assim, que foi conversado ontem. A gente apresentou a contraproposta para o banco e ele devolveu para a gente uma alçada de 135 mil. Aí, nesses valores, estaria uma equiparação salarial. Eu acho que, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não peguei o cálculo desse processo. Mas eu acho que era a equiparação salarial e o trabalho entre a jornada e 7ª e 8ª hora. Esses seriam os pontos que eu acho que poderiam entrar no nosso acordo. Até porque tem muitos pedidos no processo, se não me engano, eles não precificam, né? Não teriam como ser precificados. Eu entendo que esses são também os principais pedidos do processo, né? Que equiparação salarial, 7ª e 8ª hora. E eu acho que férias, né, doutor? Que o arco pede. São os pedidos que foram precificados pela equipe de cálculo. Assim que chegaram nesse valor. Então assim, eu posso considerar que nessa proposta estaria sendo considerado, como se fosse, né, como se o banco estivesse aderindo ao pedido de equiparação salarial e a 7ª e 8ª hora. Porque eu vi que tem algumas variações aqui, né? Tem um período que se alega o 62 da CLT, daquela tabela. Doutor Paulo, tem alguma tese de afastamento da prescrição? Não, excelência. A gente se baseia muito, né, desses 27 meses de 7ª e 8ª, né, e no período de 62, que aí dá 29 meses, né, de controle de jornada. Então se baseia muito nessa questão de horas extras. O senhor já está deixando de fora nesse raciocínio o período prescrito, é isso? O período imprescrito, sim. Isso. Então nós estamos falando aí de 10 horas por semana, vezes 4,286, 42,86 mês. 28 vezes 42,86, 1.200 horas. Só para repetir aqui o raciocínio. A gente passa desse período de 7ª e 8ª, não prescrito, 28 meses, né, porque nós estamos falando de 4 meses de agosto a dezembro de 2020, 12 meses de 21, 12 meses de 22, porque pela própria defesa vai até 31 de dezembro de 22. Isso dá 28 meses. Aí, nós estamos falando aí de 10 horas por semana, que considerando a semana de 4,286, 32,86 por mês, vezes 28, 1.200 horas. Tá, se a gente considerar uma média de 5.000, aí, né, aí seria, né, no divisor de 180, né? Né, porque se tem 7ª e 8ª, então, né, é porque não é nem de 200, nem de 220, né? Sim. Tudo bem, doutora Aline? Até aqui? Assim, aqui seria então 27,77 a hora, vezes 1.200? Veja só, primeiro eu estou apurando quanto daria nesse período de horas extras que eu estou considerando. Corrija se eu estiver errado. Primeiro, 8 meses. Do período prescrito até 31 de dezembro de 22. Ok? 4, 12, 12, 28. Se eu considero 7ª e 8ª, eu estou falando de 2 horas de segunda a sexta. 10 horas por semana. Ok? Se eu tenho 4,286 semanas por mês, isso me dá 42,86 horas por mês.
42,86 horas por mês vezes 28 meses, isso me dá 1.200 horas. Sim. Tudo bem até aqui? Tudo. Agora eu vou pegar 5.000 divididos por 180 mais 50%. 27,77, 27 mais 50%. Vezes, né? 27,87. 27,87 metade vai dar 13,89. 27 mais 13,89, isso vai me dar 41,67. 41,67 vezes 1.200. 50 mil. Ok? Sem reflexo, né? Se a gente jogar aí mais 30% de reflexo, 15 mil, então isso vai dar 65 mil. 7ª e 8ª do período imprescrito. Beleza? A equiparação salarial. Ela pega qual período a equiparação salarial disso aqui? Você pega, tem pedido para todos os períodos. O período a gente já sabe que dá. Ó, até aqui, até 31 de dezembro, nós estamos falando de 28 meses, né? Considerando a prescrição. Seria de 1º de janeiro de 23 a 6D, que é o período, né, que é do artigo 62, da discussão de 62, até junho, 6 dias, né? Então vamos botar até o último dia de maio de 25. Então vai me dar 12 mais 5, vai dar 29 meses. Então 29, só para botar aqui. Gerente geral. Qual é a diferença desse período de gerente geral e qual é a diferença desse período de gerente de negócio? Paradigma. Excelência, tem uma diferença. A gente tem que, nesse período de dia, tem uma diferença de cerca de R$ 1.500. E do gerente geral? O gerente geral, acho que tem uma diferença de 1.800. 1.500 vezes 28, 42 mil, sem reflexo. Isso vai me dar aqui do primeiro período 54 mil. Do segundo período, eu vou ter aqui 1.000, pode fazer uma conta paralela aí, viu? Né, porque eu vou refazer aqui, né, a gente faz um double check, mas... Então, ó, o período de gerente geral, 29 meses vezes R$ 1.800, 52 mil. E 200 vezes 30%. Então, com mais aí a estimativa de reflexo, isso vai me dar 67. Então, se eu for considerar a 7ª e 8ª, até esse momento, né, até a 7ª e 8ª, mais a equiparação do primeiro período, mais do segundo, eu tenho aí 187 mil. O que não, ainda não entra aqui? Tem um intervalo também, né? Aí eu vou fazer uma apuração aqui do intervalo da seguinte forma. Seria, que aí não tem reflexo no intervalo. Do primeiro período, o valor da hora extra estava dando R$41. Então, do primeiro período vai dar 41. Deixa eu só apurar aqui as horas de intervalo. As horas de intervalo vai ser 5 horas por dia, né? Vezes 4, 286. 5 vezes 4,286 vezes 28. 600. 600 vezes 41. 25 mil e 25 mil e 1,67 centavos. 25 mil reais que não tem reflexo. Do segundo período, quer dizer, aí tem um problema do divisor aqui, né? Porque se a gente considerar... Eu vou considerar os dois divisores, o de 180 e o de 200. Que a rigor, na verdade, seria 220, né? Não tem limite de jornada, né? Mas eu vou fazer dos três aqui. No divisor de 180 dá R$52, R$52,37, no divisor de 200 vai dar 47, no divisor de 220 vai dar 42. A hora de intervalo, né, com 50%, no divisor de 180 dá R$78, no divisor de 700, no divisor de 200, R$70 e no outro 64, no de 220. Aí é o seguinte, 29 meses, né? Então, mesmo raciocínio, 5 por semana, 621, né? A outra lá estava dando 600, né? Essa aqui está dando 621,47. Muito bem, 621,47. Aí eu vou multiplicar aqui por essas horas, lembrando que aqui não tem intervalo, né? Então, daria, se eu for considerar o divisor de 220, aí eu vou fazer as três simulações aqui. Se eu for considerar o divisor de 180, vai dar 48.821, o divisor de 200, 43.939, e o divisor de 220, 39.994, considerando esses parâmetros, essas premissas, com um intervalo, né, que é sem reflexo. Então, estava dando 187, né? Então, aí se eu for considerar 187, se eu for considerar o divisor menor, incluindo esse intervalo, vai dar 236.285. O de 200, quanto ao intervalo do período gerente, 231.403. O de 180, 227.409. Aí, assim, tudo que a gente mexer aqui vai ter, né, um impacto, né? Então, só para recapitular, a 7ª e 8ª hora com os reflexos 65 mil. A diferença, a equiparação salarial do período de gerente do 224, que era R$1.500, a alegação da equiparação salarial, 54 mil, com reflexo. O período, apareceu, tem 25 mil e um aqui, eu já não me lembro mais o que era. 25 mil, que era 28 vezes 21,43. O que era isso, hein? Talvez o intervalo, excelência, né? Era o intervalo. Aqui o intervalo, exatamente. Que aí estaria dando 21, exatamente. 21,43 era o número de horas por mês, que depois eu multipliquei por 28 meses, e aí que me deu 60, eu vou até botar aqui, 60 horas intervalo do período de gerente, que estava dando 25 e 1, que não tem reflexo. Aí a equiparação salarial do período de gerente geral, que era R$1.800, com os reflexos 67, 780, que era esse, o 54.
54 mais 65, na verdade eu não tinha incluído aqui, estou vendo agora esse intervalo, aqui eu fui calcular depois, né? Tá dando 212 mil, equiparação, sétima e oitava, e a equiparação dos dois períodos, tá? Sétima e oitava, e intervalo do período de gerente do 224, 212 mil. Um período de intervalo de gerente geral, que eu fiz as três contas, porque aí depende do divisor, né? Então, se eu considerar aqui o divisor de menor 261 mil, o total, o divisor intermediário 256 mil e o divisor maior 252 mil, o somatório de tudo. O que é salarial nessa história aqui? O que tem de salarial? Que eu não vou botar o reflexo junto, né? 42 mil de equiparação salarial do período de gerente do 224, 52 mil de equiparação salarial do período de gerente geral, 50.003 de sétima e oitava. E acabou. Porque o intervalo não é salarial, né? E nem os reflexos do que é salarial. Então, seriam três itens aqui. Que vai dar 42 mais 50 mais 52. Vai dar 144.203. Se a gente considerar aí 144 mil vezes 20%, 20% eu estou jogando aí uma estimativa de imposto de renda, eu gosto de pagar lá na frente, que se a gente discriminar aqui como indenizatório, né? Ou até porque eu imagino que a nossa conversa aqui é valor líquido. Então, assim, se a gente considerar 28 mil, aí eu vou fazer três simulações aqui também. Eu vou pegar o que está variando aqui, porque 3, por conta do cálculo do intervalo do período de gerente geral, que suscita um debate de divisores distintos, né? Porque se eu entender, por exemplo, né, estou dizendo eu, não necessariamente eu, né, eu e a última decisão nesse processo, né? Se a justiça entende, então não tinha intervalo no período de gerente geral e condena o banco a pagar, entendendo que ele era artigo 62, que ele era efetivamente gerente geral, apesar que é até discutível, né, se no artigo 62 tem intervalo, né, tem direito a intervalo intra-jornada, mas seguramente o divisor nesse caso seria de 220, né, se você entende que é gerente. Se você entende que era 224, né, por exemplo, nesse período de gerente geral, o divisor vai ser de 200. Então, para ter nesse outro período um intervalo pelo menor divisor, teria que reconhecer que, na verdade, ele não era nem 62 nem 224, porque ele estava naquela condição do limite de 6, né? Então, por isso que me parece que... Excelência, eu tenho uma questão, que essa parte eu não entendi. Quando foi fazer o cálculo do intervalo entre a jornada, do período em que é 224, que seria a sétima e oitava hora, e o intervalo entre a jornada, nesse intervalo o senhor está colocando uma hora? Sim. Mas aí quem trabalha 6 horas são 15 minutos, excelência. Isso. Se tem direito a 7 e 8 horas, o intervalo da jornada, aí ele já não trabalha 6 horas, ele trabalha 5 horas e 45, se eu não me engano, e tem direito a um intervalo de 15 minutos. Pelo menos né? Quem trabalha 6 horas tem intervalo. E aí tá aumentando muito o intervalo. Não, perfeito, e eu tô fazendo isso por quê? Pra gente negociar com base em critérios. Tá? A senhora pode dizer assim, eu não entendo viável um critério que leve em conta o intervalo do período em que ele não era gerente geral. Só que qual é a tese que está sendo apresentada aqui, doutora Aline? A tese é que ele não trabalhava 6 horas. Por isso que ele tem direito a 7, 8, 8 horas. Se ele trabalhava 8 horas, ele tem direito a um intervalo de 1 hora. Sim, mas aqui se a gente parte para... É porque é o seguinte, na tese... Porque se a gente parte... Porque assim, teve cumpriu do intervalo. Agora eu não vou lembrar se o doutor... se ele fala que cumpria 20 ou se ele cumpria 40 minutos. Porque cada um fala de um jeito diferente. Então, é um outro ponto, porque ele usufruiu do intervalo. Agora, se ele fala, olha, eu quero a 7 8 horas, mas eu usufruí de 20 minutos. Então, assim, a gente já tem um problema aqui. O senhor me entende? Não, entenda, porque eu estava partindo da premissa que ele nunca trabalhou 6 horas. Ele sempre trabalhou 8 horas. Se ele sempre trabalhou 8 horas e não teve um intervalo, ele teria que ter um intervalo de 1 hora. Petição inicial, que a senhora está dizendo, que eu estou entendendo o seguinte, e aí eu não me lembro desse detalhe, mas a senhora está dizendo assim, mas a petição inicial diz que, a petição inicial diz que ele, tendo trabalhado 8 horas, ele tinha pelo menos 15 minutos de intervalo. E que a tese da petição inicial é de que ele teria direito a 1 hora, ele não tinha 1 hora, mas a petição inicial admite que ele tinha 15 minutos. É isso, doutor Paulo? Eu acredito que ela está falando justamente nessa diferença, né, doutor? Então, se já tirava 30, aí seria cobrado só os outros. Mas é um cálculo no geral, né? A diferença do intervalo do que não foi usufruído desse período que ele realmente vai ter pontos. Por esse período a gente tem o controle de jornada, né? Reduziria um pouco o cálculo, reduziria um pouco o cálculo final, né, por exemplo. Isso. Então significa o seguinte, os 25.001, que é o intervalo do período do 224, ok? Os 25.000, na verdade, então, eu teria que tirar 1/4 dele. Porque eu estou falando de 60 minutos, que ele usufruía 15, então 1/4 de 60. Concordo? Seguindo esse raciocínio, 25.001 corresponderia ao intervalo de 1 hora. Se eu estou falando de um intervalo de 45 minutos que está sendo indenizado, eu estou falando de 3/4 de 25.000. 1/4 de 25.000, 6.250. Então vai dar 6.250 vezes 3. Então esses 25.000 iriam para 18.000. Diminuiria naquele cálculo lá 6.250. Aí, deixa eu só finalizar aqui o negócio que eu estava fazendo, da questão do raciocínio do imposto de renda. Vou tirar em torno aí de 28 mil de imposto de renda, né, quase 29 mil. Aí, a depender do divisor do período do intervalo, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou jogar essa planilha para outra máquina para poder mostrar para vocês. Mais fácil. Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é o período, são os 28 meses, tá?
do período de 224. Ok? 4 meses, mais 12, mais 12. Aí, aqui seriam, né, 10 horas por semana, 7, 8, 4, 2, 8 e meia. Aí eu tenho aqui esse multiplicado por esse, que vai me dar 1.200 horas. Aí o que eu fiz aqui? R$5.000 de salário, divididos por 180, considerando que eu tenho 7, 8 horas, eu tenho que partir da premissa de que o limite de jornada era 6, que vai me dar 5.000 divididos por 180, 27. Isso tudo aqui, vou até botar aqui o que é real, né, pra gente... Então eu tenho aqui o valor da hora de... para calcular 7 oitava, seria 27 mais 13, né, com 50%. Isso aqui, vezes 1.200 horas, que a gente tinha calculado, vai me dar os 50 mil, mais, né, a estimativa de reflexo de 30%, a fórmula aqui, né? Dando para ver meu cursor, né? Aí isso vai me dar os 65 mil, que eu pintei aqui de amarelo. Tudo que eu tô somando, né, eu fui pintando de amarelo, que isso aqui seria o valor final. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 1.500 mês da equiparação salarial, vezes 28 meses, do primeiro período. Mais a estimativa de reflexo, isso vai me dar, esse mais esse, 54.600, seria a equiparação salarial do primeiro período. Aqui é deixa eu pegar a equiparação salarial do segundo período, essa aqui, ó. 1.800, a diferença salarial, vezes 29 meses. 29 meses do segundo período, tá? De gerente geral. Vezes R$1.800, isso dá 52.200, aqui os 30% dos reflexos, o total é esse. Intervalo do primeiro período, eu peguei aqui 1 hora por dia, vezes 4, 2, 8 e meia, vezes 28 meses, tá vendo aqui, ó, 28 meses, 21 vezes 28 meses, que vai me dar esses 600. Aí, aqui eu peguei 600 vezes esse valor, que era o mesmo valor da hora lá do primeiro período que eu usei para calcular a 7ª oitava. Que deu 25 mil. Aí que a doutora Aline falou, não, mas é 45 minutos. Ok, dividi por 4, esse valor aqui, 6.250, e multipliquei por 3. Aí, aqui daria 18.751. A subtração desse por esse, só para ter uma ideia da diferença, seria os 6.250. Uhum. A hora de intervalo do segundo período, aí aqui é o cálculo da hora de intervalo do segundo período, tá aqui, ó, o que eu fiz? Aqui eu calculei, eu peguei o valor dele, do salário, que é o valor do salário, 9.427 por 180, aqui por 200, aqui por 220, com mais, aqui é 50%, tá? De cada um desse aqui. Somando os dois, daí eu teria uma hora nessas variações aqui. E multiplicando pelo período, esse 621, aqui vai ser o quê? Aqui, ó, 1 hora, 5, 1 hora por dia, vezes 4, 2, 8 e meia. Por semana, aqui é a semana, aqui seria a hora, vou botar aqui, hora, 20 semana. Vezes 29 meses, vai me dar 621 horas. Dot int. Aí o que eu fiz aqui? Esse, que varia, né? Vezes esse, o 627. Dá valores diferentes. Aí aqui era o somatório dessas aqui, que eu pintei de amarelo. Eu posso fazer essa pra cá, seguindo aquele raciocínio, né? Dos 45 minutos, tá? Então, aqui vai ser equiparação do primeiro período, 224, 7.008ª hora, intervalo do primeiro período, mais equiparação do segundo período. Ok? Tudo bem, doutora Aline, doutor? Sim, tudo certo. Aí, somando, vai dar esses 206. Aí aqui o quê? É os 206 mais as possibilidades de intervalo do segundo período. 255, 250, 246. Aí aqui o que eu fiz? Eu subtraí desse valor aqui, que seria a estimativa do imposto de renda. O que eu peguei aqui? Eu peguei tudo que seria salarial. Aqui, equiparação, aqui, 7ª oitava. O resto é intervalo não é salarial. Se eu for jogar 20%, seria isso. Se eu for subtrair. Então, se eu fosse pegar, vamos dizer, o menor valor do período de gerente, do intervalo do período de gerente, e subtraísse essa estimativa, estaria em 217. Quanto foram mesmo as propostas? 135 e 280. Entendi.